Boa noite, colegas, né, e advogados, né, que estão inscritos aí no meu canal. Hoje eu vou estar explicando a situação do ITCMD, causa-mortes, semeação de bens particulares do decujus, porém deixou viúva, em regime, né, casados em regime de comunhão parcial de bens. Vamos lá o exemplo. Eu era casada, né? Não, anteriormente o meu esposo, ele adquiriu por doação e por herança um bem imóvel. Aí depois ele foi e casou-se comigo. Regime, comunhão parcial de bens. Ou seja, tudo que eu adquiri junto, o patrimônio é meu e dele, na constância no casamento. Só que na regrinha, né, em caso de divórcio, o que ele recebeu de herança e doação não se comunica, então não teria direito. Mas no inventário a regra é outra. No inventário, os bens particulares eu também vou ter direito. Não vou ser meeira, mas eu vou ser herdeira. Na questão do regime de comunhão parcial de bens e também na separação, né? No regime da separação de bens, também eu vou estar sendo herdeira. Então vamos lá para o preenchimento das guias e para a partilha. Na partilha, eu vou mencionar lá, viúva, né? A viúva, eu vou pegar o patrimônio de 100% do falecido e vou dividir. Exemplo, vou colocar mais simples, 2 filhos. Eu vou pegar e vou estar dividindo em 3 partes. Viúva vai ficar com a mesma parte que um filho. Então, nós vamos dividir, não vai ser uma meação, eu vou dividir pela quantidade de filhos. Ela tem uma cota parte igual a um filho, correto? Então, agora, Agora eu passo para o preenchimento das guias. Vou lá na Receita Estadual, clico em emissão de guia, né, de transmissão. Aí vou estar fazendo uma guia, onde vou colocar o nome do decujus e lá no adquirente o nome da viúva. Aí lá em cima vai ser comeação? Não. Vai ser emissão de guia causa-morte sem meação, porque não trata-se de meação. Trata-se de cota parte de herança. A viúva tem uma herança de um bem particular, que esse bem era particular dele. Regime, comunhão parcial de bens ou regime da separação. Então, eu vou lá, preencho primeiro, né? Pode ser o filho ou a viúva, preencho uma guia no nome da viúva no percentual de 33,33%. E preencho outra guia no percentual de 31,33% em nome de um filho. E preencho outra guia no percentual de 33,33% do outro filho. Preenchidas as guias, né, emito, assino, né, como tabelião, ou no caso como advogado, que pode ser o requerente também, ou a própria parte pode assinar a guia também. Vou estar preenchendo a guia e encaminhando. Vou lá pelo acesso cidadão, encaminho todas as guias, a minuta, como eu sempre estou falando na minutinha, né? Não pode esquecer. O protocolo vai ser um só, se for um imóvel só, se for vários imóveis, eu vou estar fazendo um protocolo para cada imóvel, né? Mas a questão aí é a questão do patrimônio. Então, pode ter a situação de eu ter as duas situações. Eu ter imóveis que ela vai ser herdeira, que ela vai concorrer, né, em igualdade com os herdeiros dos bens particulares do decujus, seja os particulares, porque havia dúvida, até eu mesmo estava com dúvida nisso. Os bens particulares adquiridos por ele, né, que ele comprou antes do casamento, e os bens que ele adquiriu em forma de herança e doação. Eu achava que não entrava, mas o código é claro. Então, assim, são bens particulares também, né? A doutrina, muita gente comentando sobre o assunto. Então, já está pacífico. Ele também é considerado bens particulares. Só para caso de divórcio que não entraria, né? Esses bens não entraria no caso da partilha do divórcio, mas em caso de falecimento, ela concorre sim com os filhos. Aí eu posso ter sim, né, dentro do mesmo inventário, bens particulares, que ela vai ser meeira
Então, onde eu vou mencionar lá na guia a ameação, que não entra, eu não vou fazer guia para ela, eu vou fazer a guia só para os 2 filhos, se tiver bens particulares, não, bens comuns, né? Dos bens comuns, que fosse na constância do casamento, regime comunhão parcial de bens, ou universal, ela é meeira, então ela tem ameação. Então eu vou estar fazendo o quê? 2 guias, uma para cada herdeiro. A parte dela não entraria, né? Ela não tem que pagar o imposto. E já nessa outra situação, a questão é que ela vai pagar o imposto. Ela é herdeira em partes iguais, mas ela também vai ter que pagar o imposto. Certo? Hoje, gente, era isso que eu queria passar para vocês, tá? Muito obrigada, uma boa noite, uma boa sexta-feira, um bom final de semana, né, para todos. E é isso, tá? Boa noite.